Bom, gostaria de agradecer a todos de início aos membros aqui da mesa, para a gente poder justamente fazer essa discussão. Então, de algumas experiências bem-sucedidas que a gente teve aqui no Brasil, de locais que conseguiram aplicar, implementar, monitorar todas essas recomendações que nós trazemos nos documentos, as pactuações, e, como já foi dito aqui, como é que, com uma vontade política local, a gente consegue implementar essas políticas e conseguir excelentes resultados. Então, eu gostaria de chamar a Maria Tereza Moraes para falar especificamente da experiência de Umuarama, do município aqui no Brasil, e a eliminação da transmissão vertical de HIV. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à Ladiv pelo convite e também ao Ministério da Saúde pela indicação da minha presença aqui nesse evento. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de validação do município do Paraná, de Umuarama, da eliminação da transmissão vertical do HIV. Para iniciar, a transmissão vertical, todos nós sabemos que ela pode ser reduzida a menos de 1% quando a gente adota algumas medidas, algumas intervenções bastante simples, né, de prevenção. E, nesse sentido, o Brasil ele é signatário de um compromisso mundial de eliminar a transmissão vertical do HIV. E, dessa forma, o Brasil optou para adotar uma estratégia gradativa de certificação de alguns municípios brasileiros que se sentissem prontos, com todos os seus processos de trabalho extremamente adequados para que essa eliminação pudesse ser demonstrada. E tem sido incentivado, na verdade, e adotado práticas que visem a certificação de mais municípios. A gente tem aqui no Brasil, atualmente, apenas 2 municípios que estão certificados, né? O município de Curitiba e o de Umuarama. O Ministério, obviamente, tem como meta futura certificar o país todo, né? E, para isso, vem incentivando que os municípios brasileiros se preparem e requeiram as certificações que serão avaliadas mediante a presença em loco de uma equipe nacional de validação, da qual eu faço parte. Então, sobre essa certificação, ela é uma estratégia do Ministério da Saúde para poder fortalecer a gestão, a rede de cuidado, a rede de atenção, né, o próprio Sistema Único de Saúde, aprimorando todas as ações que vão da prevenção, da assistência, do monitoramento, da vigilância epidemiológica. Então, todos os sistemas de informações também são avaliados. E tudo isso numa forma bem continuada, para que se garanta que as políticas públicas estejam adequadamente implantadas. Isso, na verdade, reflete a qualidade da assistência do pré-natal, do parto, do puerpério. Dessa forma, se isso for demonstrado, o município, de fato, vai fazer jus a essa certificação. E tem milhões de pessoas envolvidas em todo esse processo, principalmente os grandes atores, que são os profissionais de saúde que estão à frente da gestão desses municípios, né? Bom, então, quais foram os critérios mínimos que o Ministério da Saúde adotou para poder certificar esses municípios? Então, eles precisariam ter alcançado alguns indicadores, né, e metas de impacto nos 3 últimos anos e alguns indicadores de processo nos últimos 2 anos. Só dessa forma, os municípios poderiam requerer a avaliação para serem ou não certificados. Então, além disso, o município teria que dispor de um comitê de investigação da prevenção da transmissão vertical, que o Lino falou na apresentação dele, né? Mas um comitê de prevenção da transmissão vertical não apenas do HIV, mas do HIV, da sífilis e das hepatites também, das hepatites virais. Além disso, como critério mínimo, os municípios teriam que ter definido uma rede de atenção à saúde qualificada, né, com uma linha de cuidado extremamente bem constituída em todos os pontos de atenção, não apenas no pré-natal, mas no pré-natal, lá na maternidade, na assistência posterior, né, assistência dentro dos serviços de assistência especializadas que acompanhariam essas crianças.
Além disso, teria que ter garantido uma implementação contínua e um uso contínuo das recomendações que constam nos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Os indicadores que foram utilizados, né, os indicadores tanto de impacto dos últimos 3 anos, quanto os de processos dos últimos 2 anos, falavam que os municípios, para receber a certificação, teriam que ter uma taxa de incidência de novas infecções por HIV em crianças por ano de nascimento menor ou igual a 0,3%, a 0,3%, e uma proporção anual de crianças infectadas pelo HIV menor que 2%. Isso como um indicador de impacto, né, dos últimos 3 anos. Como indicador de processo, seriam alguns outros indicadores, como, por exemplo, a cobertura mínima de, no mínimo, 4 consultas do pré-natal. Isso aí tinha que ser superior, igual ou superior a 95%, além da cobertura de gestantes com pelo menos uma testagem para HIV durante o pré-natal. Isso teria que ser maior ou igual a 95%. Além disso, essas gestantes, a cobertura dessas gestantes infectadas em uso de terapia teria que ser maior ou igual a 95%, e a cobertura de crianças expostas ao HIV em uso de profilaxia antirretroviral também teria que ser igual ou maior do que 95%. Bom, para contextualizar, o município que eu participei da validação e que é sobre esse município que nós vamos apresentar a estratégia é o município de Umuarama. É um município relativamente pequeno, né, do noroeste do estado do Paraná, população de 111 mil habitantes, cujas principais atividades econômicas é agropecuária, prestação de serviço, um município que se estende por 1.232 quilômetros quadrados. Este município tem algumas características bastante interessantes no que diz respeito à organização do serviço de saúde. É extremamente organizado, né, nos causou assim, muita satisfação ter ido lá, porque é um município que ele tem, apesar de não tanto tempo implantadas ações de AIDS, né, só de 2003 para cá que tem um programa de AIDS implantado lá, um programa de IST de AIDS, com a implantação dos centros de testagem e aconselhamento, com serviço de assistência especializada. Ele tem, atualmente, cerca de 330 pessoas em tratamento com HIV, e há 6 anos não há um só registro de transmissão vertical do HIV nesse município. Então, esse município ele iniciou o processo de validação para receber a certificação em 2017. Né? Depois que ele se adequou a algumas questões, ele foi certificado em 2019. Eu vou contar todo o processo de validação desse município. Ele é o 2º município a receber a certificação, porque o município de Curitiba já recebeu. Este município ele tem algo um pouco diferente da maioria dos 5.000 e mais de quase 5.500 municípios brasileiros. Esse município ele possui cedia um consórcio intermunicipal de saúde. Então, na verdade, tem ali ao redor de Umuarama cerca de 20 outros municípios que também fazem uso de todo o sistema de saúde que está contido dentro desse município. Esse consórcio tem 26 anos que ele funciona, né, uma coisa que funciona com sucesso. Ele, apesar de ser um consórcio intermunicipal, ele é regido por pertence à administração pública e ele é regido por todas as leis, ele está sujeito às sanções, né, eles são o Tribunal de Contas do Estado do Paraná está sempre lá fazendo todas as investigações e ele está sujeito à lei federal dos consórcios públicos. Né? Então, na verdade, esse consórcio surge para solucionar a escassez que existe na maioria dos municípios pequenos do Brasil. Quando eles se juntam, eles, além de dividir os custos que vão ser necessários para que esses serviços de saúde funcionem a contento, eles dividem também, eles acabam aproveitando da qualidade da assistência que esse município vai dar para os menores que estão ali ao seu redor. Então, são 20 municípios que fazem parte desse consórcio junto com o Umuarama. Então, as principais áreas que precisaram ser avaliadas e documentadas para que essa validação acontecesse foram as áreas da avaliação de programas e serviços de saúde, uma avaliação minuciosa da parte de vigilância epidemiológica,
uma avaliação da área laboratorial e uma avaliação não menos importante, para mim muito importante, que é a avaliação dos direitos humanos, igualdade de gênero e participação da comunidade. Então, o Ministério da Saúde ele nomeou, em novembro de 2017, algumas pessoas para compor essa equipe nacional de validação. Uma pessoa, a doutora Maria Alix, no programa de avaliação de serviços de saúde, eu que fiquei responsável pela avaliação da área de laboratório, uma pessoa especialista, a doutora Carmen de São Paulo, avaliando a parte de vigilância epidemiológica, e a doutora Ellen Zita, que já foi, inclusive, do Ministério da área de Direitos Humanos, avaliando. Contamos também com a ajuda, o acompanhamento de um técnico do próprio Ministério da Saúde, que foi a Maria Vitória, que, durante todo o processo, esteve conosco lá no município de Umuarama, para poder nos ajudar nesse processo de avaliação. Então, qual foi o caminho que nós percorremos lá em Umuarama para poder evidenciar se eles faziam ou não jus a essa certificação? Então, na verdade, nós iniciamos com uma visita à prefeitura, tivemos nas secretarias municipal de saúde, tanto na sede da secretaria, quanto no serviço de assistência especializada, quanto no departamento de vigilância epidemiológica, e visitamos todos os locais onde a gestante ou o bebê passava dentro daquele município. Como eu falei, é um município que tem um consórcio e praticamente 100% do serviço de Umuarama é da rede privada conveniada com o SUS. A gente percebeu que apenas a atenção básica, né, os programas de saúde da família eram, de fato, municipais. A maioria dos serviços eram terceirizados, privados, né, conveniados pelo SUS, mas da rede privada. Então, tinha um excelente hospital de referência ao parto, né, uma associação que era dona desse hospital, dessa maternidade. Existia dentro do próprio consórcio uma unidade dispensadora de medicamento, que era quem fazia toda a parte de dispensação dos antirretrovirais, tanto para as gestantes quanto para as crianças expostas. O laboratório de análises clínicas do município. O município não tinha laboratório de saúde pública. O laboratório era totalmente terceirizado para a rede privada dentro de uma universidade paranaense. Tinha um centro de atenção à gestante, chamado Centro Mãe Paranaense, também da rede privada, onde todas as gestantes, não apenas as gestantes HIV positivas, mas todas as gestantes deste consórcio tinham acesso a esse serviço lá em Umuarama. Além disso, a gente visitou algumas unidades de saúde, né, e também algumas instituições da sociedade civil, a organização da sociedade civil. Bom, aqui algumas fotos de todo... Essas visitas se deu em dezembro de 2018. Nós visitamos todos os serviços, algumas fotos dos locais por onde passamos. O roteiro de avaliação que o Ministério nos apresentou, que a gente precisaria seguir, existia um instrumento de validação, uma das principais questões a serem avaliada era os indicadores, né, de impacto, para ver se, de fato, com as ações de saúde que estavam sendo implementadas naquele município, se isso, de fato, estava traduzindo em taxas, se não que alcançasse aquele 0,3, mas que não tivesse tido, de fato, qualquer tipo de transmissão vertical durante o período analisado, que foi 2015, 2016 e 2017. Então, a gente fez exatamente esse roteiro, observando os indicadores de impacto, os indicadores de processo, toda a funcionalidade dos programas de saúde. Para isso, a gente precisou visitar todos os serviços, maternidade, laboratórios, clínicas, PSF, enfim, toda parte, todo o processo de trabalho do Serviço de Saúde de Umuarama. E também uma visita com entrevistas aos usuários que viviam com HIV naquele município, respeitando, na verdade, os direitos humanos, a igualdade de gênero e a participação da comunidade. Com relação ao componente do laboratório, que foi o que ficou sobre a minha responsabilidade, nós avaliamos os principais objetivos seriam verificar a existência de uma rede de serviço que fosse adequada ao diagnóstico, e não apenas ao diagnóstico, mas também ao monitoramento, né, dessas pessoas, das gestantes e desses RNs, e também assegurar que esses resultados, que fossem gerados dentro desse serviço, fossem resultados precisos e resultados confiáveis.
E o foco deste componente foi a gestão da qualidade, a qualidade dos componentes que eles usavam para o diagnóstico, a qualidade dos testes e o gerenciamento desses dados dentro do laboratório. Então, todo município, eu já falei, mas todo o diagnóstico laboratorial do município era terceirizado para um laboratório de análises clínicas da Universidade Paranaense. Bom, a gente, ao passar por lá, nós verificamos muitos avanços, estavam bastante adequados às práticas, mas tinham algumas pequenas fragilidades no quesito laboratório que foram imediatamente corrigidas após a nossa visita e após apontarmos quais seriam as fragilidades que precisariam ser ajustadas. E, inclusive, algumas foram já citadas aqui. Por exemplo, eles não usavam sistematicamente a avaliação externa da qualidade, que a doutora Maria Luísa, há pouco instante, falou aqui. Também, alguns dos locais não tinham, não utilizavam os protocolos, a portaria, que também Maria Luísa falou aqui, a portaria ministerial que regulamenta a testagem para HIV e sífilis, alguns dos serviços não utilizavam. A gente mostrou essa necessidade deles passarem a utilizar. Também os sistemas de monitoramento clínico que o próprio Ministério da Saúde impõe, que é o SINC, o Sistema de Monitoramento Clínico, não estava também adequadamente sendo utilizada, mas foram sinalizados e, no prazo que nós demos para esse município se adequar, eles demonstraram para a equipe nacional de validação que eles ajustaram essas pequenas fragilidades. Com relação à avaliação de direitos humanos e de gênero, a gente observou, na verdade, a gente avaliou duas dimensões. Primeiramente, a dimensão dos direitos humanos com foco nas estruturas das instituições, nas políticas, nos procedimentos e nos próprios atores jurídicos que foram criados para assegurar respeito, proteção e execução dos tratados e acordos internacionais, os acordos regionais e os acordos nacionais, incluindo o direito de mulheres, direito de criança e de grupos em situação de vulnerabilidade. A segunda dimensão foi a dimensão da igualdade e da identidade de gênero, no contexto da transmissão vertical, principalmente relacionada às normas e práticas de gênero na saúde sexual e reprodutiva de mulheres cisgênero e de homens trans. E na dimensão da participação da comunidade, principalmente do envolvimento que as pessoas vivendo com HIV tinham que estar dentro dessas práticas de política de saúde do município. Quais foram os resultados dessas avaliações? Então, na verdade, nós acabamos por presenciar que, dentro do município de Umuarama, eles já faziam uso correto e adequado dos protocolos de pré-natal dentro desse município, dentro desse consórcio. As gestantes, não apenas as com HIV, mas as gestantes negativas, elas faziam uso sistemático já de um ambulatório de especialidade, ou seja, elas já tinham o cuidado, não era apenas as gestantes HIV positivas que tinham garantido esse cuidado, mas todas as gestantes do município tinham esse cuidado. E aí a gente, para além do HIV, que essa certificação foi para o HIV, mas a gente acabou observando a sífilis, as hepatites virais, que também, dentro desse contexto, estavam sendo avaliadas dentro desse ambulatório de especialidades. As HIV positivas, elas estavam tanto sendo acompanhadas na atenção básica, quanto sendo acompanhadas dentro desse pré-natal de alto risco do ambulatório da mãe paranaense. A gente viu também que 77% dessas gestantes elas foram vinculadas ao pré-natal no primeiro trimestre da gestação. Isso é muito bom, muito adequado, bastante adequado, porque a gente tem alguns municípios que chegam ao final do terceiro trimestre e essa gestante nem sequer foi vinculada ao pré-natal ainda. Tinha um serviço de vigilância bastante envolvido com o CTA-SAI, o Serviço de Assistência Especializada, isso também é muito importante. Todo mundo preenchia as fichas de notificação, não apenas a enfermeira fazia isso, mas os médicos, todo profissional envolvido na assistência faziam toda essa parte de vigilância. Os laboratórios, todos que eram terceirizados, faziam essa notificação, também é uma coisa importante, que eles tinham esse cuidado. E a gestão da secretaria, isso chamou muita atenção para a gente, que a gestão municipal ela era muito, muito envolvida e comprometida com as ações assistenciais e, principalmente, com o pré-natal. E eu acho que o maior sucesso de toda dessa certificação de Umuarama é a questão da gestão municipal, entender ser necessário esse envolvimento para que essa certificação acontecesse.
Aqui foram os resultados, né? Então, com o indicador de impacto, a gente tinha que apresentar a taxa de incidência de novas infecções por HIV em crianças em menor de 1 ano. Nos últimos 3 anos, ela teria que ser menor que 0,13, eu falei atrás, né, qual era a meta. Então, foi 0. Então, não teve. Quando a gente analisou dos 3 anos, né, foram 1.575 nascidos vivos, 1.493 e 1.444 nascidos vivos nos 3 anos. Em nenhum desses 3 anos ocorreu infecção por HIV. Com relação à proporção de crianças expostas, que também era um outro indicador de impacto, com relação às crianças expostas, foram, na verdade, foram 6 gestantes HIV positivas e nenhuma delas também se infectaram. Nos indicadores de processo, a gente teve uma cobertura de pré-natal maior do que 97% e com a cobertura de gestante com pelo menos um teste maior, muito mais do que um teste, foi superior ao esperado. A gente esperava que fosse maior do que 95% e a gente teve 356%, né, de cobertura. Com relação às gestantes infectadas com o uso de antirretroviral, nos últimos anos, as 6 gestantes, todas elas, 100% delas, fizeram uso de antirretroviral durante a gestação. Teve necessidade da gente indicar os ajustes para esse município, mas foram pequenos ajustes, principalmente com verificação da dispensação ser descentralizada para o serviço de assistência especializada, fazer o encerramento de algumas gestantes que estavam no sistema de informação do SINAM, mas que não tinham sido concluída ainda essa investigação, a mesma coisa para as crianças, e implementar uma melhor interação entre o serviço de vigilância, o hospital e o serviço de assistência especializada. Com relação a esses ajustes, prontamente as equipes de Umuarama respondeu com todas as questões. Onde a gente apontou fragilidades, eles responderam. Nós demos 3 meses para que eles respondessem as fragilidades. Nós fomos lá em dezembro. Em março, eles já nos responderam todas essas fragilidades, corrigindo essas fragilidades, e o que resultou em junho da certificação. Então, a conclusão que a gente tem é que essa certificação, na verdade, ela permite verificar e reflete a qualidade da assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério e ao acompanhamento das crianças e fortalece as intervenções preventivas. E, mais que isso, ela reconhece, né, o processo de trabalho dos gestores, dos profissionais de saúde e dos demais atores envolvidos na eliminação da transmissão vertical no Brasil, sendo este um grande desafio do SUS. Muito obrigada. Era isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado, Maria Tereza, pela apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Eu gostaria de chamar a Denise para falar sobre o uso da PrEP como estratégia de prevenção de HIV e outras ISTs. Muito obrigado. Bom dia. Quero agradecer o convite. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar de prevenção. É um assunto que eu gosto muito e acho muito importante. Então, acho que primeiro a gente tem que contextualizar, já que a gente está falando de PrEP, aonde se enquadra, né? Dentro do que a gente chama de prevenção combinada, né? Durante muitos anos, a gente ficou batendo sempre em cima do preservativo, né? E não levando em consideração que as pessoas são muito diversas, né? Tem momentos de vidas diferentes, os tempos mudaram muito, e a gente até, né, a gente sabe que tem casos novos, né, surgindo, principalmente de jovens com infecção recente de HIV, mostrando que a gente realmente não estava acertando na nossa prevenção. E esse nome prevenção combinada, acho que é um nome bastante feliz, porque ele diz respeito a uma combinação de possibilidades, mas também uma combinação com a pessoa, né? Porque a melhor prevenção é aquela que a pessoa escolhe, né? O profissional de saúde tem a obrigação de falar todas as possibilidades e aí, junto com a pessoa, ela vai definir qual é a melhor opção para aquele momento de vida dela. Então, tem toda essa listagem aqui, começando pela testagem. Isso é bem interessante falar aqui nesse espaço. A testagem é super importante como prevenção, porque você fazer o teste, você faz o diagnóstico, você inicia o tratamento, que é muito importante para a pessoa, a gente não tem dúvida disso, mas também para a comunidade como um todo, porque hoje a gente sabe que a supressão da replicação viral
né, é uma forma de prevenção. Carga viral indetectável é igual a intransmissível. Isso é uma questão super importante, né, para o portador HIV, é uma notícia excelente, né, e a gente acaba juntando as duas coisas, né? Então, a testagem é fundamental. Eu botei aqui autoteste, porque a gente está na era do autoteste, que é muito importante. A gente, inclusive, está fazendo um piloto de distribuir autoteste para os usuários de PrEP, não para eles, mas para as parcerias deles, que são pessoas altamente vulneráveis, e está dando bastante certo, né? A gente acha... Tem várias possibilidades de autoteste, depois, se tiver tempo, a gente fala mais um pouco. Existe também a profilaxia pós-exposição, que é aquela medida de você usar o medicamento durante 28 dias, né, um antirretroviral, se a pessoa se expôs, ou por violência, ou por acidente profissional, ou mesmo por não uso do preservativo, né? É a profilaxia pós-exposição, que tem que ser até 72 horas. O preservativo continua fazendo parte, né, uma medida importante. O diagnóstico oportuno e tratamento adequado das ISTs. A gente sabe que, por exemplo, a sífilis aumenta muito a chance de transmissão do HIV, e as outras IST também, então você tratar e diagnosticar é muito importante. Redução de danos, para o caso de usuários de drogas. Prevenir a transmissão vertical, que a gente acabou de falar. Gerenciamento de vulnerabilidades e o tratamento com prevenção. E a gente tem muito orgulho, né, do Brasil estar aqui nesse mapa, em azulzinho, né, o primeiro da América Latina, que está disponibilizando o PrEP como política pública, junto com os Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália. Então, realmente é motivo de orgulho que a gente entende da importância, né, dessa medida. A gente sabe que tem locais, por exemplo, São Francisco, que é o berço do HIV, né, conseguiu reduzir o número de novas infecções, não é por uma única estratégia, mas estratégias combinadas. Uma delas a PrEP e a outra o diagnóstico precoce, né? Hoje a ideia é você fazer diagnóstico precoce, por isso que é tão importante a gente fazer o teste rápido. A ideia é tratar, se possível, no mesmo dia, né? Quer dizer, tratar o mais rápido possível, que vai ser muito importante para a pessoa, ela vai se beneficiar, porque ela vai conseguir manter o seu sistema imune de uma forma melhor, diminuir a inflamação, enfim, tem um benefício clínico sem sombra de dúvidas, e para a comunidade como um todo. Então, todas essas estratégias são importantes. E a gente sabe que a PrEP é altamente eficaz, desde que indicada para pessoas vulneráveis mesmo, e que o uso seja correto. Ela depende totalmente da adesão, é meio óbvio isso, mas é claro, inclusive ela é custo-efetiva. E a participação brasileira começou antes do PrEP-SUS, que a gente chama, que se iniciou ano passado. O Brasil participou do IPREX, que foi um estudo super importante, que definiu a política de PrEP, né? A partir dos resultados, em 2012, os Estados Unidos já adotou a política por conta desse estudo. A gente também participou... Opa, sabia que eu ia me atrapalhar. Do PrEP Brasil, que foi um estudo demonstrativo, né, que mostrou a importância da estratégia e a efetividade dela. E o Instituto Combina, que a gente continua em andamento ainda, inclusive testando outras possibilidades, como, por exemplo, o teste, a PrEP sob demanda e outras diferenças que a gente possa estar vendo. Então, o Brasil... Está praticamente o Brasil inteiro, né, já tem distribuição de PrEP, só o Acre e Sergipe, que ainda não começaram. A gente está com 10.350 pessoas que iniciaram a PrEP. Isso começou em janeiro do ano passado, né? Então, acho que a gente está com um número bastante interessante. É lógico que existem diferenças regionais grandes, né? Então, aqui pelos estados, Rio de Janeiro e São Paulo são os mais animados. São Paulo tem 40% da distribuição de PrEP. Aí eu tenho que mostrar que é de onde eu venho, né? Estou falando de São Paulo, eu tenho que... Né? Então, vou mostrar aqui o mapa de São Paulo, que a gente conseguiu, em 2018, a gente tinha 7 serviços, e agora, esse ano, a gente está com 66 serviços, então, a gente tenta distribuir no estado todo. São Paulo tem uma organização grande de SAIs, de 200 SAIs, CTAs, e a gente fica... E o pessoal realmente é muito colaborativo, né? Os serviços, né? E eles conseguem realmente trabalhar. A gente tem sempre feito reuniões, a gente fez a semana passada uma reunião, e tem mais pessoas querendo entrar, começando, né, se incorporando também nessa distribuição. Então, e quais são as diretrizes, então?
Então, para quem é indicada a PrEP? Né? A PrEP não é indicada para todo mundo. A epidemia brasileira é uma epidemia concentrada, na população geral é 0,4% de prevalência e em certos grupos populacionais muito acima disso. Então, a PrEP é justamente para esses grupos mais vulneráveis. Então, são gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo e parcerias sorodiscordantes. A princípio, a gente já entendia, como eu falei, indetectável igual a intransmissível, a gente não entendia muito bem por que uma pessoa, né, em parceria sorodiscordante com uma pessoa indetectável tinha que fazer a PrEP. E eu mesma era uma pessoa que brigava contra isso. Depois a gente foi aprendendo que é o direito da pessoa negativa tomar conta da sua própria prevenção, porque para ela, né, o indetectável ser intransmissível depende da adesão, do uso correto do medicamento da pessoa que tem o HIV. Então, as pessoas dizem, olha, eu prefiro eu mesmo me prevenir, não, né, esperar que o outro tome o remédio adequadamente. E na população HSH, o que a gente vê muito também são relações abertas chamadas, né, que aí também não teria sentido você não usar a PrEP. E tem os critérios de elegibilidade, que é HIV negativo, óbvio, né? Sexo vaginal ou anal desprotegido, uso repetido de profilaxia pós-exposição, ISTs repetidas e outras vulnerabilidades, como o uso de drogas, o número de parceiros e tudo mais. O acompanhamento é bem simples, né? Você, na primeira avaliação, isso também foi um aprendizado. Antigamente, a pessoa fazia avaliação, aí colhia os exames, ali voltava dali a 30 dias. E o que a gente via, a pessoa voltava e já estava HIV positiva. Então, a gente correu com esse processo, e hoje a gente avaliou que a pessoa tem indicação de fazer PrEP, você já colhe os exames e já prescreve por 30 dias. Né? E aí o retorno dali a 30 dias e depois passa a ser a cada 90 dias. E o que a gente usa é o tenofovir com entrecitabina, uso diário, que é o que é aprovado no Brasil. Então, quais são os exames de triagem? Agora, falar a parte aqui do... Então, o teste rápido para HIV, o teste para sífilis. Aqui depende se a pessoa já teve sífilis antes, você vai fazer o rápido ou o VDRL. Identificação de outras ISTs, hepatite B, hepatite C. Por conta do tenofovir, a gente faz uma avaliação renal com creatinina, urina 1. Bom, cada local tem no Rio de Janeiro, falei AS, né? Enfim, exame de urina para ver proteinúria e o cálculo, é feito um cálculo do clearance da creatinina, nunca urina de 24 horas, é só o cálculo mesmo. E a avaliação, oh meu Deus, e a avaliação hepática com TGO e TGP. E aí, como eu estava aqui, né, eu falei, não, eu tenho que falar de problemas que a gente tem. A OMS recomenda que o teste rápido do HIV tem que ser de 4ª geração, com antígeno P24. A gente não tem ainda no Brasil. Isso é uma questão que a gente tem muita preocupação, porque é relativamente possível, né, a pessoa chegar procurando PrEP, né, uma pessoa extremamente vulnerável, e estar em janela imunológica, e a gente não conseguir fazer o diagnóstico. Então, quanto antes você conseguir, né, diminuir essa janela, né, daí o teste de 4ª geração com antígeno P24, que diminui para 18 dias, seria muito importante. Eu sei que o Brasil já comprou e está sendo validado, eu espero que logo a gente tenha disponível para poder usar na PrEP. A gente não tem teste de rotina para clamídia e gono, isso é um outro problema. Né? São testes caros, é importante fazer pesquisa anal, oral, urina, enfim, e poucos locais têm. No meu serviço mesmo, a gente só tem teste de urina, que não é tão... E é muito difícil. Isso é um problema que a gente tem que lidar, porque a gente sabe do grande número, né, as pessoas são realmente muito vulneráveis, e de STs que precisam ser diagnosticadas, muito infecção assintomática, né, que precisa ser diagnosticada. E a dosagem do medicamento, isso é outra coisa que é um problema. A gente teve até um caso, infelizmente, no meu serviço, a gente teve um caso de soroconversão, um usuário de 64 anos, estava há mais de um ano usando PrEP, e soroconverteu, e a genotipagem mostrou que realmente ele se contaminou porque ele entrou em contato com o vírus resistente, porque tinha mutação de um medicamento de não nucleosídeo, que ele não estava tomando na PrEP, só que a gente não conseguiu provar a adesão dele. Né? Apesar de a gente acreditar, tinha o relato retirado da farmácia, estava ok, o relato dele muito convincente, que ele era aderente, mas a gente não teve aquela coisa, né, de o DBS ou o fio de cabelo para a gente avaliar a adesão
para trás, né? Então, a gente só, né, o tenofovir tem uma meia-vida curta. Então, se você dosagem no dia, né, ali que foi detectada a infecção, só teria a possibilidade de dizer que ele tomou aquele dia. Então, é super importante para você, todos os trabalhos, na verdade, na literatura tem só 6 casos que aconteceu soroconversão com um paciente usuário em uso de PrEP aderente. E todos eles foi provada a adesão com essas metodologias, o DBS ou análise de fio de cabelo, que nós não temos, né, que é uma outra questão que vai ser importante. O segmento é trimestral, né? É importante avaliar os sinais e sintomas. De novo, a questão da infecção aguda é muito importante. Então, o usuário tem que saber quais são os sinais e sintomas para ele mesmo ficar atento. E a dispensação de PrEP é feita todo dentro do Ciclom, num formulário, e tem um questionário. Então, a primeira pergunta do questionário é essa. Isso é super importante, né? Sempre estar atento a essa possibilidade de infecção aguda, porque é esse o período problemático para uma possível resistência. A pessoa já está com HIV e você, usando apenas 2 antirretrovirais, você pode ter resistência. Checar os resultados dos exames, avaliar os eventos adversos, que são poucos e numa fase inicial apenas, a questão da adesão, o uso de droga e álcool, as exposições de risco e a continuidade ou não da PrEP. A PrEP ela não tem abandono de PrEP, a pessoa descontinua, né? Quer dizer, a questão é o momento de vida da pessoa, quer dizer, não é para todo mundo e não é para a vida toda, aí a pessoa que vai definir como é que vai se dar o processo. A questão da adesão, é diferente a adesão da PrEP de um portador HIV, né? Então, primeiro que vocês terem que eu tenho falado, né, o usuário, né, a pessoa que usa a PrEP não é paciente, a gente até brinca que ele é bem impaciente, né? São pessoas saudáveis que estão buscando prevenção. Uma outra noção importante que as pessoas normalmente têm, essa pessoa não se cuida, não quer saber de usar camisinha e fica tomando remédio. É justamente o contrário. Quem busca a PrEP são pessoas preocupadas com a prevenção, né, que estão querendo fazer alguma coisa a mais para se proteger. Então, é importante falar isso, porque, por exemplo, não existe uma rigidez de horário. A gente sabe que 4 a 5 doses semanais para a relação anal, tá? Isso é importante. Para a vaginal é diferente, tem que ser todo dia. Os estudos mostraram que já é eficaz, né, 4 doses semanais, né? A gente sempre pede para criar uma rotina justamente para lembrar, mas se perder o horário, né, assim que lembrar, pode tomar o comprimido. Então, tudo isso tem que ser falado, né? Pode usar álcool e outras drogas, né? A gente não está estimulando, mas a gente está dizendo, porque a gente aprendeu isso no HIV, né? No começo da epidemia, as pessoas simplesmente não tomavam remédio no final de semana. E elas não perguntavam para o profissional também não queria falar, e aí virava, né, ele achava que ia interferir, e simplesmente não tomava. Isso é péssimo, né? Então, a melhor coisa a gente tem aprendido com os anos, né, tantos anos, né, que é melhor falar, olha, você pode usar droga, pode usar álcool, que não vai ter problema com o medicamento. Compartilhar a experiência com outras pessoas. A gente sabe que tem estigma com quem usa PrEP, principalmente profissional do sexo, né? As pessoas confundem, acham que a pessoa tem HIV, aí a pessoa tem que esconder. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? E procurar o serviço de saúde quando necessário, isso é muito importante. Eu vou colocar os resultados do Ministério. Como eu falei, esse questionário ele é feito sempre no mesmo momento da consulta, então a gente conseguiu ter os dados desses 10 mil usuários. Tudo isso aqui é do Ministério, que é a Clarissa que me passou. Vamos lá. Então, a gente tem 10 mil, não estou na frente, não, né? A gente tem 10 mil pessoas que iniciaram a PrEP em 26 estados, 192 serviços. Com relação à descontinuação, né, 11 mil pessoas buscaram, 10 mil entraram, 87%, e 69% continuam, até que é uma persistência assim, interessante. Com relação à população, né, a gente está atingindo a população realmente mais vulnerável? Eu acho que sim. 77% são gays e outros HSHs. Mulheres cis, 12%, homens héteros, 8%, homens trans, 0,2%, e mulheres trans, 3%. Quer dizer, então, a gente está atingindo a população vulnerável, mas falta a gente ir para esse lado aqui, da população trans, que isso é mundial, gente, é uma coisa que a gente imagina que a população trans tem outras prioridades, né, uma população extremamente estigmatizada,
e que não está chegando ao serviço, por mais que a gente tente facilitar e pensar estratégias. Por exemplo, no meu serviço lá, a gente tem um ambulatório trans há 10 anos, esse ano fez 10 anos, e a gente, mesmo tendo um ambulatório trans dentro do serviço, a gente não consegue incluir essa população. A gente até tenta, né, quando a pessoa vai à consulta para buscar hormonioterapia, colocar junto a PrEP, mas não é fácil, né, e a gente sabe que isso é uma dificuldade em todo local. Com relação à escolaridade, isso é uma realidade, né? Vocês vejam aqui o total, 72% com mais de 12 anos de estudo, né? Então, acho que é importante dizer isso. A gente está vendo que quem está acessando a PrEP são pessoas com alto nível de escolaridade, brancos, né? O pessoal não branco e com menos escolaridade não está chegando. Não quer dizer que essas pessoas não precisem, são pessoas extremamente vulneráveis. Então, isso está correto, só que realmente a gente tem que expandir. E aqui é interessante vermos as mulheres trans, como eu falei, a somatória de vulnerabilidades, né? 35% só tem mais de 12 anos, 16% de 0 a 7 anos de escolaridade, né? Mostrando que realmente é uma questão de somatória mesmo. Com relação à faixa etária, no total, né, a maioria entre 30 e 39 anos, né, 25% de 25 a 29, os héteros um pouquinho mais velhos, 24% nessa faixa de 40 a 49 anos. Com relação a trabalho sexual relatado, só 9%. Essa é outra população difícil de chegar ao serviço. Tem um SAI em São Paulo, Campos Elíseos, que é uma zona central, junto ali da Cracolândia, e que tem muito profissional do sexo, e tem as ginecologistas que atendem. Então, a gente capacitou as ginecologistas para oferecer a PrEP justamente naquela ideia do combo, né? A pessoa vai para atendimento ginecológico e também oferecer a PrEP. Mas também aumentou um pouquinho a procura, mas não foi o que a gente esperava. E, de novo, as mulheres trans aqui, 58% como trabalhadoras sexuais, por toda a dificuldade que a gente sabe que elas têm de conseguir emprego e tudo mais. Com relação à relação sexual com parceiro HIV positivo, só 35% relataram, e a maioria hétero, tanto homem como mulher cis. Sintomas de IST, a gente vai fazer uma parte aqui, 18% já tinham, né, diagnóstico ou sintomas de IST antes de entrar na PrEP. Tá? E depois, 19%, e na distribuição, a maioria entre gays e outros HSHs e nas mulheres trans. E aqui a gente vai fazer uma parte, porque é o seguinte, principalmente quem é contra a PrEP, né, as pessoas falam muito, a PrEP, o pessoal vai parar de usar preservativo, aumentar as ISTs. E o que a gente sabe de verdade é que as ISTs já vinham aumentando há muito tempo, né? Essa epidemia de sífilis não é nenhuma novidade. E a gente que, assim, os estudos, né, tem estudos falando que sim, tem estudos falando que não, mas o que a gente tem visto, né, e o que a gente acredita, que o fato dessas pessoas usuárias de PrEP, elas procuram o serviço a cada 3 meses. Né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque são pessoas jovens que, né, que nunca nem chegariam perto de um serviço de saúde, e, por conta da PrEP, a cada 3 meses elas fazem consultas, fazem exames. Então, a gente faz VDRL, eu espero que logo a gente faça também gono e clamídia, pelo menos a cada 6 meses. Né? Então, você consegue fazer diagnóstico precoce e quebrar a cadeia de transmissão. Né? Então, a gente imagina que a PrEP até possa ajudar na questão das ISTs. Mas aqui dado é importante. Né? Então, 9% das pessoas, né, da nossa coorte entraram já com diagnóstico de sífilis positiva. Né? E depois, no decorrer desse ano, 5% diagnosticaram. Né? Então, entrou mais gente do que foi diagnosticado no decorrer. E eu trouxe o dado do estudo PrEP Brasil, que foi aquele estudo demonstrativo, com 450 participantes, que, nesse estudo, eles fizeram swab anal. Então, 8% das pessoas chegaram no baseline com clamídia positiva. Né? E depois manteve 8%, 48 semanas. Gonorreia foi 5% e caiu um pouquinho, 4% e 48 semanas. Tá? Então, mostrando que realmente a gente precisa fazer essa testagem e seguir. E, de novo, eu falo, quer dizer, eu sei que tem muita discussão, né, as pessoas falam isso mesmo, estão deixando de usar camisinha, vai ter mais IST, mas não é o que a gente
coloca. Que tem essa diminuição do uso de preservativo, aqui a gente mesmo verificou, né? O uso do preservativo nos últimos 3 meses, comparando o baseline com o último acompanhamento. Então, realmente, quem nunca usou preservativo, quando chegou, quem dizia que nunca tinha usado, era 8%, subiu para 20%. Isso é verdade, as pessoas ficam mais tranquilas e acabam não usando menos do que estavam usando. Por exemplo, quem dizia que usava sempre, 29%, caiu para 25%. Então, existe uma diminuição do uso do preservativo. Mas, por outro lado, olha que interessante, o número de parceiros sexuais nos últimos 3 meses, né? Quem tinha mais de 10 parceiros caiu de 26% para 20%. E a gente vê isso na prática. O fato, de novo, da pessoa ir a cada 3 meses no serviço, existe uma conscientização, uma reflexão, um maior cuidado. A pessoa realmente está se cuidando, né? Então, existe esse lado também de, por exemplo, né, isso foi demonstrado aqui, que houve uma redução do número grande de parceiros. Com relação a eventos adversos, é muito tranquilo, né? A gente tem 36% relataram algum tipo de evento adverso, mas costuma ser na primeira semana, depois é muito tranquilo. O mais comum foi náuseas, flatulência. E, para finalizar, eu trouxe a questão dos desafios, né? Como eu falei, a gente está atingindo a população vulnerável, mas a gente precisa andar mais, né? Atingir aquelas pessoas de vulnerabilidade realmente social, como a gente falou, a população trans, que não acessa, os profissionais do sexo e os pretos, né, pardos, que não estão chegando. É uma questão de acesso mesmo, que a gente tenta, né, e tem que buscar mais para que eles também possam se beneficiar. Então, tem que tornar a PrEP conhecida para todas aquelas pessoas e combater o estigma e a discriminação contra as pessoas vivendo e também as populações-chave que já são também discriminadas. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Denise. A gente tem quantas perguntas? 2 perguntas? Eu vou só acrescentar mais uma, que eu quero fazer para a doutora Denise, que até para a gente tentar fazer um link PrEP e transmissão vertical. Então, como você explicou ali, e o gráfico mostra, principalmente quem está chegando no serviço de PrEP tem sido as populações-chave. Como é que tem sido a sua experiência no seu serviço, Denise, com essas mulheres cis? Então, acho que só para tentar entender assim, por que essas mulheres cis procuram o serviço de PrEP, que eu acho que é uma das dificuldades, eu acho que o acesso ao serviço para uma primeira avaliação, e a avaliação do critério de elegibilidade, para ver se essa mulher tem indicação ou não do uso de PrEP, e se dessas mulheres cis do seu serviço, alguma delas engravidou, acho que para a gente atestar a segurança da PrEP, do uso da PrEP durante a gestação. Então, em termos de mulher cis, como a gente falou, a gente gostaria de receber mais profissionais do sexo, a gente recebe bem pouco, né? E, fora isso, são realmente as mulheres em parceria soro-discordante que querem engravidar e não têm segurança ainda no I igual a I, ou talvez na adesão do parceiro. E aí a gente sabe que a PrEP é segura, né? Quer dizer, então, quando parar a PrEP, né, quer dizer, tem vários trabalhos que mostram, tem mulheres que usam até engravidar e depois suspendem, ou pode usar a gestação inteira, inclusive na amamentação também. Então, isso no PCDT está claro, quer dizer, tem essa possibilidade, é caso a caso, mas a gente tem casos, sim, mais nessa linha, né, a mulher que está em parceria soro-discordante, e que aí, ou soro-diferente, e que aí prefere fazer o uso do medicamento para se sentir mais segura, para ter o seu bebê sem problemas. Obrigada. Meu nome é Maria Elizabeth Menezes, vice-presidente da SBAC, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E existe uma preocupação da sociedade que eu gostaria de saber, ela não entra no PrEP, mas eu gostaria de saber se vocês têm uma experiência ou verificaram alguma coisa, algum relato relativo à citologia, tanto vaginal como anal, porque tem um vírus muito importante que a gente quase não fala hoje em dia, porque é o HPV. Ele é uma doença transmissível, mas ele não vai dar ele não é uma doença que vai ter ele tem outra consequência.
Não é uma doença infecciosa, mas ele vai causar câncer. E na vida prática e real, nós temos visto que tem aumentado muito o pedido de citologia anal, tanto para mulheres, né, como para homens, e a preocupação com o HPV. Vocês comentaram ali que vocês fazem clamídia, fizeram clamídia e gonococo. Então, geralmente, clamídia e HPV, eles andam juntos. Então, eu queria saber da senhora se entrou no seu estudo ou se isso vai entrar, porque o número de câncer de colo tem aumentado e o câncer retal também tem aumentado por uma questão de transmissão, como uma DST. Quem tem HIV, a maioria das pessoas que têm HIV tem HPV e também HCV, né, como vocês colocaram, mas eu queria saber relativo ao HPV, se vocês têm alguma consideração. Então, na PrEP, né, a gente recomenda, né, que a pessoa, né, seja feito o exame físico completo, né, logicamente região anal e tudo, para verificar se existe alguma questão. HPV é super importante, né? O que já existe, né, no PCDT nosso do HIV já há muitos anos é a indicação de citologia anal para quem tem, tanto homens como mulheres, quem tem histórico de HPV. E é muito importante que seja feito, porque é uma maneira realmente de você avaliar alguma lesão e aí evoluir para anoscopia, e, enfim, para fazer biópsia, enfim, para você realmente tentar diminuir, porque a gente sabe que o câncer é silencioso, quando se descobre já está bem adiantado, então é bem importante. Mas, de novo, por exemplo, o meu serviço faz citologia anal já há alguns anos, mas eu sei que é muito difícil. Tanto que no PCDT está até colocado, procurar fazer, mas os locais não têm essa facilidade. E HPV, o grande problema é o tratamento do HPV. Né, porque, né, é muito difícil, né, você ter, quer dizer, é muito fácil, mas é muito difícil, porque o número de pessoas é muito grande, né, e você tem aquela coisa de você, né, o tratamento local ali, de você queimar, não sei o quê, é uma coisa que demanda muito tempo, então a gente não tem também facilidade, né, a gente sempre coloca que a atenção básica tinha que estar fazendo esse tratamento, mas a gente sabe que não é, né? Agora, tem a vacina, isso é bom para a gente poder falar da vacina, que eu acho que está sendo subutilizada e que é super importante, né? As pessoas serem vacinadas, né? Eu acho que só complementando a resposta da doutora Denise, em termos de saúde pública, a gente entende a importância do HPV como uma infecção sexualmente transmissível e, na verdade, sendo a infecção sexualmente transmissível mais prevalente. Em relação à citologia vaginal, então, também está incluso no PCDT, especificamente de HIV no adulto. A mulher que recém-diagnostica com HIV, especialmente aquela que tem AIDS, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer cervical e numa progressão muito rápida. Então, a mulher com AIDS, né, que é com CD4 menor que 350, ela tem que fazer a cada 6 meses, nos 2 primeiros anos, a citologia vaginal. Como bem a doutora Denise falou, é uma recomendação a pesquisa da citologia anal, mas isso aí nos serviços ainda, a oferta desse instrumento, desse dispositivo ainda é muito baixa. Em relação à vacina, então, na população geral, o que nós temos de saúde pública para criança e para adolescente, o benefício da vacina na população geral, isso na população sem HIV, de você vacinar, esse benefício ele não é muito bem comprovado, de novo, como medida de saúde pública. E, especificamente, nas pessoas vivendo com HIV, a gente tem a recomendação que, até 26 anos, essa pessoa pode ser encaminhada ao Centro de Imunobiológicos Especiais para receber a vacina de HPV aí como um aumento dessa indicação. E a vacina ela acaba entrando também na prevenção combinada, porque um dos momentos, provavelmente, que se avalia é justamente vacina para HPV, hepatite A, que São Paulo teve uma experiência aí com o surto de hepatite A em 2017, né, Denise? Um surto de hepatite A e a imunização para hepatite B. Então, acho que era isso. Yo tenía solamente una pregunta. Creo que la profilaxis preexposición al VIH es una de las iniciativas más importantes para prevenir el VIH. Sin embargo, durante el último mes se ha reportado incremento de insuficiencia renal en personas que están tomando la profilaxis PrEP.
¿qué opinión o qué comentarios tienen? ¿Están tratando de estudiar mejor esta insuficiencia renal para ver se é custo efetivo? Que comentários têm a respeito? Então, como eu disse, né, o segmento é trimestral, né, e a gente colhe creatinina, faz o clearance, calcula o clearance e faz a urina para pesquisar a proteinúria. Então, assim, a gente não tem visto, e assim, como eu falei, né, os estudos de PrEP já têm muitos anos e não houve nenhum problema de... O que acontece, a gente teve até um caso em São Paulo, um jovem que foi internado, né, teve que evoluir para diálise, inclusive, porque ele estava comprando, né, o medicamento, né, pela internet e sem acompanhamento nenhum. E aí ele tinha já um problema renal e ele desenvolveu uma insuficiência renal assim gravíssima. Então, assim, o grande risco que existe é a pessoa fazer uso do medicamento, né, sem supervisão médica. Então, por isso que assim, eu não tenho a mínima preocupação com relação a isso. Como a gente faz exames trimestralmente, se tiver alguma questão, como já aconteceu, alguma dúvida, você suspende, né, observa, enfim. Eu acho que não é necessário ter esse medo, mas desde que se faça o segmento correto, né? Porque realmente o uso indiscriminado, sem segmento do profissional de saúde, não é possível. Eu acho que só lembrar também os estudos com o carbotegravir, né? Que é um inibidor de integrase, que seria a PrEP injetável, digamos assim, né? Então, talvez suprimiria esse efeito. PrEP é um mundo novo, né? A gente imagina que daqui a um tempo vai ser como é hoje a anticoncepção para as mulheres, né? Que tem várias opções, tem injetável, tem né, implante, enfim. E a PrEP está caminhando para isso. Tem anel vaginal, né, com substância anticoncepcional e também com antiviral. Tem o uso injetável que está sendo testado, que seria uma injeção a cada 2 meses, com inibidor de integrase, né, com bem menos efeito colateral. Então, é um mundo que está aí se abrindo com várias possibilidades e até cada vez mais segurança, né? Acho que era isso. Gostaria muito de agradecer as perguntas e talvez assim um resumo das mensagens dessas duas nossas apresentações. Então, são 2 políticas públicas que estão sendo feitas na perspectiva de eliminação desses agravos. Então, a certificação da eliminação da transmissão vertical como um estímulo aos gestores para conseguir organizar as questões relacionadas, como eu disse, à assistência, gestão e vigilância, e também, através dessa organização, como é que eu consigo capilarizar para os serviços todas essas recomendações e insumos que o Ministério tem. Achei muito interessante a fala de doutora Denise do teste como prevenção. A partir do momento que você tem um teste point of care, o tratamento feito no momento oportuno, disso ser também uma prevenção. E uma perspectiva de ampliação do Ministério, a partir da criação da coordenação de IST, de ampliar a oferta de testagem para clamídia e gono nos serviços, entendendo essa importância do tratamento oportuno dos assintomáticos para clamídia e gono, para interromper a cadeia de transmissão e diminuir infecção pelo HIV. Muito obrigado a todos.